Você já parou para pensar onde é que fica a criatividade na pesquisa científica? Aonde que a gente pode soltar a imaginação e realmente pensar em algo que nunca foi pensado? Eu sou a Amália e no Diário de uma Doutoranda de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a forma como eu usei a minha criatividade para poder pensar de uma maneira diferente a teoria que eu estou trabalhando. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Eu comentei em alguns outros vídeos aqui no canal que eu tive a oportunidade de mandar o primeiro artigo da minha tese para uma pesquisadora que trabalha numa universidade no exterior. Ela é brasileira, mas ela trabalha numa universidade no exterior para ela fazer o que a gente chama de friendly review, ou revisão amigável. E ela me deu um feedback bem interessante sobre o meu trabalho, e aí por isso que agora eu estou trabalhando no artigo 1 da minha tese. Eu até fiz uma mudança de planejamento, né, na conduta da minha pesquisa. Eu até vou deixar o cardzinho aqui em cima do último vídeo que eu gravei sobre o planejamento e por que eu fiz essas mudanças. Foi legal ter esse feedback dessa autora, dessa pesquisadora, porque ela me falou algumas coisas que são bem interessantes e me fizeram pensar. Ela me colocou em alguns comentários, enfim, que ela me mandou por e-mail, dizendo assim: Amália, você não pode sugerir uma nova ferramenta olhando apenas para o passado, para o que já foi feito, porque não vai ter nada de novo aí. E eu fiquei pensando, nossa, que interessante isso, eu nunca tinha parado para pensar, né? Mas, por outro lado, existe um certo problema nisso, vamos dizer assim, porque eu confesso que às vezes a gente fica muito travado, né? Ok, eu não posso sugerir nada totalmente novo porque eu não vou ter base teórica para explicar e aí eu não vou conseguir publicar em lugar nenhum, porque todos os revisores, revisoras vão me perguntar assim, tá, mas de onde é que tu tirou isso da tua cabeça, né? Não pode ser algo totalmente novo mesmo. Então eu fiquei nesse impasse e fiquei pensando nessa frase que ela me disse, e é isso que eu vou comentar um pouquinho hoje, o que eu fiz, né, com essa frase que ela me deu e onde é que fica a criatividade, afinal, na pesquisa científica. Mas antes, se você é novo aqui no canal, está assistindo o vídeo pela primeira vez, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição do vídeo, a gente sempre deixa links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Bom, voltando à questão da criatividade, né? O que aconteceu? A minha teoria, ela é muito recente e existe, assim, muita fragmentação na literatura, porque cada autor sugere uma ferramenta diferente, sugere um método diferente, e chega a ser bizarro, assim, fazendo a leitura dos artigos, né? Cada artigo novo que eu leio esse é um método totalmente novo, esse é um método totalmente novo, esse é um método totalmente novo. E aí eu fiquei pensando assim, cara, eu não quero incorrer no mesmo erro que os outros autores sempre propondo ferramentas novas, mas no fim ninguém adota ferramenta nenhuma, tem milhões de novas ferramentas, mas tu não sabe qual que usar, porque todo mundo sugere uma nova ferramenta, mas ninguém na prática utiliza. Então eu não queria cometer esse erro. Por outro lado, eu fiquei muito presa a essas ferramentas que já tinham sido propostas, porque eu não queria cometer esse erro de oferecer, né, de propor para a literatura uma ferramenta totalmente nova, né? Então eu fiquei pensando muito nesse impasse, afinal, como é que eu resolvo esse problema? Se eu não quero propor algo totalmente novo, porque senão eu vou cair no mesmo problema de todos os autores que eu li, mas eu também não posso ficar muito presa ao que já foi proposto até o momento, porque, de novo, essas ferramentas não são suficientes para a gente fazer o que a gente precisa fazer, que é entender a experiência do consumidor. Então, como que eu resolvi esse problema? Eu deixei a minha criatividade fluir. Eu peguei um final de semana que eu estava com a cabeça relaxada, peguei várias canetas coloridas, papel em branco e comecei a pensar assim, ok, como é que eu posso mostrar o que eu quero mostrar em um desenho? Como que eu posso representar visualmente isso que eu estou tentando explicar em texto, uma forma de desenho, assim, colorido. E aí comecei a desenhar várias formas de organização, porque, no fim, o meu método é uma forma de desenhar algo, né? Então eu comecei a fazer várias brincadeiras, assim, eu deixei fluir minha criatividade e eu consegui chegar
em um desenho que realmente representa o que eu estou tentando explicar através de texto, sem estar preso ao que a literatura propõe anteriormente, que era o que eu estava fazendo antes. Eu estava pegando um desenho anterior da literatura e fazendo algumas modificações aí. Os revisores, as revisoras diziam assim, olha, não está trazendo nada de novo, esse aqui é o desenho do fulano, da ciclano, do beltrano, que tu foi lá e fez umas alterações. Então eu fiz um desenho totalmente novo, porém não é um método não é uma ferramenta totalmente nova, porque esse desenho eu usei elementos que a literatura já me dá. Então eu não estou propondo nada totalmente novo, eu estou propondo só uma nova forma de organização, uma nova forma de visualização dessa teoria. E eu só consegui propor ou chegar a esse desenho quando eu deixei minha criatividade fluir, quando eu deixei minha criatividade solta, sem me prender ao que a literatura estava dizendo, a teoria estava dizendo. Claro que agora eu vou ter que fazer alguns ajustes nesse desenho, porque eu tenho que partir da literatura para explicar esse desenho. Eu tenho que fundamentar explicações na teoria, né, na literatura, para poder dizer, olha, a literatura ela faz assim, faz assado, esse é o problema, né? Quem sabe a gente faz dessa forma ou propõe esse novo formato, essa nova abordagem, para eu poder então fazer essa explicação teórica do porquê desse novo desenho, dessa nova forma de visualização. Além disso, essa liberdade que eu dei para minha mente para poder desenhar da forma como eu queria, né, totalmente livre, assim, sem me apegar qual era o autor que eu ia citar, me permitiu resolver alguns problemas que eu estava tendo. Eu estava meio travada no meu artigo 2 da tese, porque eu estava tentando fazer a minha teoria, né, com base no método que eu estava estudando, que é o que a literatura já propõe. Só que, de novo, a literatura é limitada, o que ela nos entrega como ferramenta não ajuda a fazer o que eu quero fazer, não dá subsídios para fazer o que eu preciso fazer. Aí está a minha contribuição, é contribuir com algo novo, com uma ferramenta nova, com uma organização, com uma abordagem nova, para poder fazer isso que eu preciso fazer na minha tese, né, que é o meu problema de pesquisa. Então, fazer esse desenho me ajudou nos 2 artigos, me ajudou no artigo 1, para eu propor essa abordagem nova, essa nova forma de visualização, e vai me ajudar no artigo 2 também, que eu estava travada, não estava conseguindo finalizar a análise com base nessa ferramenta, porque essa ferramenta não me dá ferramentas, né? Não me dá subsídios para eu poder finalizar a minha análise. Então eu consegui resolver 2 problemas de uma única forma, né? Trazendo a minha criatividade à tona, né? Deixando fluir a minha criatividade, fazendo esse novo desenho, e aí a partir desse desenho, então, eu vou reescrever o meu artigo 1 e ainda vou conseguir finalizar a análise do meu artigo 2. Então, resumindo assim, né? A criatividade, ela é importante sim, e ela vai ter um lugar na pesquisa científica quando a gente precisa propor algo novo. Para mim foi muito útil deixar a minha criatividade fluir, desenhando, usando canetas coloridas, pensando numa forma de representar visualmente o que eu estava tentando explicar através de texto, solta da literatura, para depois então voltar, claro, de novo, não totalmente solta, porque eu usei os mesmos elementos que a literatura já usa, mas eu reorganizei esses elementos de uma nova forma. E aí agora, a partir desse novo desenho, eu vou voltar e vou explicar o porquê dessa nova abordagem, dessa nova reorganização, o que isso contribui para a literatura, para a gente investigar os fenômenos que a gente investiga, enfim, e ainda ajudei a seguir na análise do meu artigo 2, porque através desse novo desenho eu vou conseguir sim concluir a análise do meu artigo 2. Então, eu acho que a criatividade sim, ela tem um espaço na pesquisa científica para a gente poder sugerir novas soluções, mas claro, ela também precisa estar de alguma forma baseada na literatura, não é nada assim totalmente novo, uau, né, inventei do zero. A gente sempre tem um passado, né, eu brinco, a gente sempre tem autores e autoras que vieram antes da gente e podem contribuir muito e vão contribuir muito, mas a gente pode propor algo novo, uma nova forma de organização, uma nova forma de ver algo que não tinha sido visto até aquele momento. Vamos ver se dá certo, a gente só vai saber quando o artigo for aceito por uma revista, tomara que seja. Agora eu estou trabalhando nesse artigo 1 da tese, né, tentando explicar o porquê dessa nova proposta de desenho, e aí sim estou relendo os artigos e lendo alguns outros artigos que foram publicados para poder reescrever o artigo e submeter para uma revista, e aí depois também vou conseguir concluir a análise do meu artigo 2. E como é que está indo a sua pesquisa? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!